Olá, amada Igreja de Ribeirão Preto, a paz do Senhor Jesus esteja aí no teu coração, na tua casa, na tua família. Com alegria estamos aqui, participando desse projeto de 3 semanas de oração, de clamor, de jejum pela cidade, por conta do aniversário da cidade, no próximo dia 19 de junho. Eu quero louvar a Deus e dizer para os irmãos que já estou vendo um grande milagre em tudo isso. O milagre da unidade do corpo de Cristo, o milagre da unidade dos pastores, o milagre da unidade das igrejas. Evidentemente que essa unidade ainda temos uma caminhada longa pela frente. Na verdade, a unidade plena mesmo só se dará na glória. Mas nós estamos vendo que ela já está estabelecida e a cada dia mais ela vai se fortalecendo, graças a Deus por isso. Graças a Deus. Há muitos anos atrás nós iniciamos um grupo de oração entre os pastores do Conselho de Pastores e o nosso grupo foi denominado Torre de Vigia. E o foco da nossa oração sempre foi a unidade da igreja. Sempre estivemos orando, clamando por isso e louvado seja Deus. Hoje esse grupo que começou com 3 ou 4 pastores, pela graça do Senhor Jesus, ele foi crescendo, se fortalecendo e hoje somos em mais de 20 que se reúnem semanalmente para estar orando então pela igreja, pela cidade de Ribeirão Preto. É maravilhoso ver vários pastores de diferentes comunidades, de diferentes igrejas, vindo aqui dizendo: estamos envolvidos nesse projeto, estamos juntos com o Conselho de Pastores, nesse clamor de 21 dias pela cidade. Eu quero então louvar a Deus por tudo isso, quero saudar a todos os pastores, a todas as pastoras, aos presbíteros, aos diáconos, aos ministros de louvores, a todos aqueles que servem ao Senhor, no altar do Senhor. Quero saudar com a paz do Senhor Jesus, quero agradecer ao nosso presidente, pastor Ricardo Minelli, pela oportunidade e Deus, com certeza, nós colheremos muitos frutos. Todos nós colheremos do fruto desse clamor, desse jejum e oração que há vários anos tem se repetido. Graças a Deus por isso. Louvado seja Deus. Felicidade é ter Cristo ao meu lado e por Ele ser lavado e meu nome escrito no céu. Meu nome está escrito nas mãos de meu Jesus. Naquela cruz, e assim muito feliz sou eu. Felicidade é possuir o meu Jesus e todo dia levar a cruz até o dia que ele voltar. Sangue de Jesus e sempre andar em sua luz até o dia que ele voltar. Felicidade é morar numa cidade onde há paz e verdade e é Jesus quem mora lá. Eu tenho algo, por Ele já sou salvo, Ele pode me guardar. Felicidade é possuir o meu Jesus e todo dia levar a cruz até o dia que Ele
em sua luz até o dia que ele voltar. Todo louvor tem, por trás de cada louvor tem uma história. E esse louvor que nós vamos cantar agora também tem uma história. Há muitos anos, lá na década de 80, eu perdi um irmão que era mais novo que eu. Esse meu irmão faleceu em um acidente e ele era muito apaixonado por Jesus. E por várias vezes ele me convidava para ler a Bíblia, para orar, mas eu nunca quis saber de Jesus. E depois que eu perdi, então, eu fui procurar conhecer o Jesus que ele amava tanto e acabei me apaixonando também por Jesus. Tudo isso, Deus me ensinou uma coisa: devemos amar, valorizar as pessoas enquanto estão ao nosso lado. Depois que perdemos, não há o que fazer. Um belo dia eu estava no templo, meditando em tudo isso, e peguei a caneta, um papel, estava sozinho, uma tarde, e o Senhor me deu essas palavras: como faz falta a mão de um amigo, como faz falta na caminhada para Deus. Quando se perde é que se percebe o que se perdeu e a falta que faz. Um amigo fiel, proteção poderosa. Quem o achou descobriu um tesouro. Nada se compara a essa amizade. Nem ouro e nem prata lhe são semelhantes. Um amigo fiel, remédio de vida. Quem teme o Senhor, esse amigo achará. Terá sempre também essa mesma amizade. Na pessoa do amigo, Jesus estará. Como faz falta a mão de um amigo, como faz falta na caminhada para Deus. Quando se perde é que se percebe o que se perdeu e a falta que faz. Um amigo fiel, proteção poderosa. Quem o achou descobriu um tesouro. Nada se compara a essa amizade. Nem ouro e nem prata lhe são semelhantes. Como faz falta a mão de um amigo, como faz falta na caminhada para Deus. Quando se perde é que se percebe o que se perdeu e a falta que faz. Um amigo fiel, remédio de vida. Quem teme o Senhor, esse amigo achará. Terá sempre também essa mesma amizade na pessoa do amigo. Jesus estará. Como faz falta a mão de um amigo, como faz falta na caminhada para Deus.
a falta que faz. Eu gostaria então de compartilhar um texto da Palavra de Deus com você nessa hora. Se você está com a sua Bíblia aí, pode abrir no Evangelho de Mateus, no capítulo 18. Nós leremos do verso 1 ao verso 5. Diz assim a Palavra de Deus: Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: Quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Vamos orar? Querido Deus, querido Pai, graças te damos nessa hora por mais um culto, por mais um dia de clamor, de jejum e oração por nossa cidade. E nesse dia estamos clamando e orando ao Senhor pelas crianças, pelos adolescentes, pelos pré-adolescentes, clamando a tua bênção, a tua misericórdia, em nome de Jesus. E nessa hora que nos expomos a tua palavra, pedimos a Deus que teu Espírito Santo venha ministrar aos nossos corações, dando-nos discernimento, entendimento, capacitação, ó Deus, que possamos não apenas compreender a tua palavra, mas colocá-la em prática nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus então por esse 6º dia já de jejum, de clamor e oração pela cidade. Hoje estaremos orando pelas crianças, pré-adolescentes e adolescentes, crendo que nós colheremos muitos frutos por conta desse clamor, desse jejum e oração pelo aniversário da cidade no próximo dia 19. Porque esse é um trabalho de unidade do Conselho de Pastores, é um trabalho de unidade do corpo de Cristo na cidade. E o nosso Deus, ele trabalha na unidade. Não é um trabalho aqui da igreja A, B, Y ou Z, mas é um trabalho do Conselho de Pastores, um trabalho de unidade. Deus age sempre na unidade e nós cremos que haverá uma nuvem da glória de Deus sendo derramada sobre essa cidade, em nome de Jesus. Tudo aquilo que nos divide procede do diabo, mas tudo aquilo que nos une procede de Deus. Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 17, no verso 21, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém? Então iniciamos no dia 29 com o tema A Cidade de Paz. Depois no dia 30 o tema foi Genuína Humilhação. No dia 31, a alegria de levar pessoas à salvação. No dia 1, avivamento espiritual. Ontem, no segundo dia 2, foi tema de famílias, foi feito um clamor pelas famílias. E hoje, então, no 6º dia, dia 3, nós estamos clamando pelas crianças da cidade, pelos pré-adolescentes e adolescentes. E antes de orarmos, eu quero pensar um pouco na palavra de Deus com você, em Jesus, na pessoa bendita e maravilhosa do Senhor Jesus, porque, afinal de contas, o Senhor Jesus foi criança, o Senhor Jesus foi pré-adolescente e o Senhor Jesus foi adolescente. E Jesus é o nosso modelo em todas as coisas. Jesus tem que ser o nosso modelo em tudo que nós vamos fazer e falar. E eu creio que não há um exemplo maior e melhor de um adolescente de Deus do que um menino com 12 anos sendo encontrado no templo, falando das coisas de Deus, cuidando das coisas do Pai. A Bíblia nos diz em Lucas, no capítulo 2, que Jesus, aos 12 anos, foi para Jerusalém com seus pais para celebrarem ali a festa da Páscoa judaica e de uma forma misteriosa, então, ele se separou de seus pais.
Seus pais então voltaram para Nazaré e depois de um dia de caminhada perceberam a falta do menino. Voltaram então a Jerusalém para procurá-lo e depois de 3 dias encontraram o menino Jesus no templo, discutindo com os doutores da lei, ali debatendo, dialogando com os doutores da lei. Dali então Jesus voltou com José e Maria para Nazaré e diz a Bíblia que ele crescia em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. E o Evangelho de Lucas no capítulo 2 termina dessa maneira. Quando você passa para o capítulo 3, nós já encontramos Jesus sendo batizado por João Batista com 30 anos e já vai então iniciar o seu ministério. O que teria então acontecido nesse intervalo da vida de Jesus, nesse período dos 12 anos até os 30 anos, nós não sabemos. Esse é um dos maiores mistérios, um dos mistérios mais fascinantes e um dos mistérios mais difíceis para os estudiosos. Eu quero pensar um pouco com você, primeiramente, sobre a fé. Você já ouviu que nós devemos ter a fé de uma criança? Eu já ouvi várias vezes, mas evidentemente que a fé é a essência da vida cristã, não é verdade? Em toda a Bíblia, nós vemos que a fé é uma necessidade absoluta. Na verdade, em Hebreus, capítulo 11, verso 6, diz que sem a fé é impossível agradar a Deus. E todo o capítulo 11 da carta aos Hebreus é sobre a fé, sobre aqueles que possuíam a fé. A fé é um dom de Deus. Como diz em Efésios, no capítulo 2, nos versos 8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Todos os cristãos têm recebido de Deus o dom da fé. E a fé, então, faz parte da sua armadura. A armadura de Deus, descrita para nós em Efésios capítulo 6, do verso 10 ao 20. O capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, o cinturão da verdade, a couraça da justiça, as sandálias da paz. A fé, então, faz parte dessa armadura do cristão. E a Bíblia não diz que devemos ter a fé de uma criança, pelo menos com essas palavras. Em Mateus, que nós lemos, no capítulo 18, no verso 3, diz assim: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino de Deus. Jesus está dizendo que nós devemos nos tornar como criança. E o contexto dessa fala de Jesus está em uma pergunta que os discípulos fizeram no versículo 1, quando perguntaram para Jesus assim: quem é o maior no reino dos céus? Então Jesus vai responder: se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Porque criança é pura, porque criança é sincera, porque criança não é iracunda, porque criança é mansa. E aí no verso 4 ele diz: portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Jesus havia tomado uma criança e está dizendo: aquele que não se humilhar como esta criança não pode entrar no reino dos céus. Enquanto que os discípulos estavam focados na grandeza do céu, Jesus oferece uma outra perspectiva para eles. Jesus mostra para eles que o caminho para subir tem que descer. Enquanto eles estão pensando em ser o maior, pensando em grandeza, Jesus vai mostrar que para subir tem que descer. Ou seja,
O caminho da grandeza é a pequenez. E falando um português bem claro, em outras palavras, Jesus estava querendo dizer o seguinte: baixa a tua bola. Queridos, é necessário mansidão, é necessário submissão a Deus, é necessário rejeitar a violência. Jesus diz em Mateus, capítulo 5, verso 5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E não está falando dessa terra aqui não, mas da pátria celestial. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. É necessário brandura no falar, no modo de se expressar. É necessário doçura, é necessário meiguice. Aqui Jesus exorta os discípulos e está exortando a cada um de nós também. Ele nos exorta também, dizendo que além da fé, é necessário se tornar como crianças. Uma criança pequena não tem ambição nenhuma. Uma criança pequena não tem orgulho. Uma criança pequena não tem altivez. Uma criança pequena, ela é ensinável. E a criança pequena tem uma virtude que Deus recompensa. É a virtude da humildade. Lá em Tiago, no capítulo 4, no verso 10, a Bíblia diz assim: humilhai-vos na presença de Deus, e Ele vos exaltará. Então, nós vemos que, embora a fé não fosse mencionada por Jesus, nesse texto que nós lemos, de Mateus 18, do 1 ao 5, sabemos que não é só a humildade que conduz aos céus. Ele não citou a fé, mas nós sabemos que não basta a humildade. Tem que crer no Filho de Deus. Porque muitas pessoas até têm humildade, mas não creem no Filho de Deus. Outros até creem no Filho de Deus, mas não têm humildade. E quando Jesus, então, queria abençoar as crianças, ele disse em Marcos, no capítulo 10, do verso 14 e 15: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Glória a Deus. Uma das perguntas mais frequentes é por que a Bíblia não cita os fatos relacionados a Jesus, os acontecimentos relacionados a Jesus no período dos 12 aos 30 anos, os fatos relacionados à sua infância e à sua adolescência. Muito provavelmente porque haviam outros acontecimentos mais importantes. Naquela sociedade, no tempo do Senhor Jesus, as crianças e adolescentes eram muito discriminados. No Evangelho de Marcos, no capítulo 10 e no verso 13, diz assim, que crianças foram trazidas para o Senhor Jesus, para que o Senhor Jesus tocasse nessas crianças, e os discípulos então repreendiam as crianças. Um exemplo maravilhoso de um adolescente de Deus, um outro exemplo maravilhoso, é o de Daniel. O mais notável na vida de Daniel era a sua vida de oração, que ele nunca abandonou, desde pequeno. Daniel tinha uma vida de oração ativa, nunca deixou. Quando todos os magos, os feiticeiros estavam preocupados ali, Daniel estava tranquilo em sua casa, estava ali sossegado, ele se recolheu em oração. No capítulo 6 do seu livro, no verso 10, diz: entrou em casa, em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes por dia se punha de joelhos. Ele orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Veja, não era um ato esporádico de Daniel. Ele costumava fazer. Era uma coisa rotineira. Ele orava com regularidade. Uma vida de oração
é uma vida de interação com Deus. À medida que você vai orando, você está interagindo com Deus, Deus vai agindo também. No livro de Daniel, no capítulo 2, no verso 17 e 18, diz ali que ele abriu o seu coração a 3 amigos fiéis, Ananias, Misael e Azarias. E seus companheiros eram fiéis para com ele, para que pedissem também misericórdia a Deus, ao Deus do céu, e sobre um mistério que Daniel precisava saber. Então ele abriu o coração com esses 3 amigos fiéis, e para que eles também entrassem em oração. Sabia Daniel o poder que existe na oração conjunta. Ele tanto orava sozinho quanto também orava conjuntamente. Você tem amigos fiéis? Você tem pessoas que são confidentes? Pessoas com quem você pode abrir o coração, você pode contar com elas no momento de uma necessidade? É bíblico isso, cada um de nós precisamos ter os nossos confidentes. No Evangelho de Mateus, no capítulo 18, no verso 19 e 20, diz assim a palavra: se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali estou eu no meio deles. Por isso é que depois da oração conjunta de Daniel, seus 3 amigos, a resposta de Deus veio. A resposta chegou em Daniel capítulo 2, verso 19, diz assim: então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Deus não rejeita a oração. Deus não rejeita. Eu quero pensar um pouco com você sobre uma verdadeira oração, uma verdadeira adoração. Em primeiro lugar, uma verdadeira oração, uma verdadeira adoração sempre é acompanhada de gratidão a Deus. Muitas vezes nós gastamos muito tempo pedindo e pouco tempo agradecendo. Podemos pedir, claro, não é pecado pedirmos as coisas para Deus, mas muitas vezes nós gastamos muito mais tempo pedindo do que agradecendo. Em Daniel, no capítulo 2, no verso 19 e 20, diz assim: então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite, e Daniel bendisse o Deus do céu, dizendo: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Glória a Deus. Seja bendito o nome do Deus eterno, do Deus do céu, porque dele é a sabedoria e o poder. Em segundo lugar, uma oração verdadeira, uma adoração verdadeira, ela sempre é uma oração regular. Nós já vimos que Daniel orava constantemente, ele orava regularmente, 3 vezes ao dia. E Daniel não permitia que nada atrapalhasse a sua oração. Nós precisamos entender uma coisa. No capítulo 6 de Daniel, diz que os inimigos dos judeus tentaram uma armadilha contra ele para impedi-lo de orar. Nós precisamos saber, lembrar sempre disso, que todas as vezes que nós nos colocarmos em oração, todas as vezes que nós nos dispusermos a fazer alguma coisa para Deus, o inimigo vai se levantar para tentar nos impedir também. Mas Daniel persistiu, ele orava em comunhão com os irmãos, orava sozinho. Ele tinha um local fixo para orar, um quarto de cima, um quarto superior. Ele tinha janelas abertas. Isso fala de uma oração com direcionamento. Ele não descuidava do agradecimento, sempre glorificando a Deus, agradecendo a Deus.
Em terceiro lugar, uma oração verdadeira, uma oração e adoração verdadeira é quando a pessoa ora a palavra de Deus. É quando você cita a palavra. Em Daniel, no capítulo 9, no verso 4, nós vemos ele dizendo assim: Ah, Senhor Deus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Ele está citando a palavra. Ele está citando quantas vezes na Bíblia nós encontramos essa palavra que o nosso Deus é um Deus grande, é um Deus temível, é um Deus que guarda as alianças com o seu povo, com aqueles que o temem. Ele está citando a palavra. Ele orava a um Deus pessoal. Nosso Deus é um Deus pessoal. Glória a Deus por isso. Em quarto lugar, uma oração verdadeira, uma adoração verdadeira, quando ela é uma oração poderosa. Veja que Daniel orou por 3 semanas inteiras, com jejum e oração. Em Daniel, no capítulo 10, no verso 12, diz que depois do período de 3 semanas de jejum e oração e clamor, Deus enviou um anjo. Ele, ao receber essa visita do anjo, o anjo diz para ele assim: Daniel, não temas, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, por isso eu vim. Glória a Deus. De quanto tempo é o nosso propósito de clamor, de jejum e oração? 3 semanas completas, 21 dias. Assim como Deus moveu os céus na Babilônia, pela oração, pelo clamor, pelas 3 semanas de oração de Daniel, muito certamente Deus moverá os céus também sobre nós, sobre Ribeirão Preto, por conta desse período de jejum, de clamor, de oração, e nós veremos a nuvem da glória de Deus sobre essa cidade, sobre as famílias, sobre as igrejas, e todos nós desfrutaremos da bênção e da vitória em nome de Jesus. Amém. Amém. Em quinto e último lugar, uma oração poderosa, uma adoração poderosa, ela sempre é direcionada para a pessoa bendita e maravilhosa de nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Toda oração tem que ser direcionada ao Senhor Jesus. Daniel orava com as janelas abertas em direção de Jerusalém, na direção do templo, porque no templo estava o altar e o altar fala de Jesus. Amados, não olhe para outro, não olhe para os lados. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, fixe no Senhor Jesus, olhe para o Senhor Jesus, não olhe para os lados. Eu gosto de uma analogia da vida cristã. A vida cristã é comparada a uma corrida, mas não uma corrida de 100 metros ou 200 metros apenas, mas a vida cristã é comparada a uma longa maratona, uma grande corrida. E certa vez um certo treinador chamou o seu atleta em particular antes de uma corrida muito importante e começou a dar a ele as orientações. Então ele diz: olha, eu quero que você corra essa corrida sem olhar para lado nenhum. Eu vou me colocar lá no final da corrida, eu vou estar olhando para você, eu vou estar torcendo por você, mas eu quero que você não olhe para ninguém, que você olhe somente para mim, que você fique fixo em mim. E assim ele fez. E no final então da corrida, seu treinador estava lá, de braços abertos, para abraçá-lo e comemorar pela vitória. Queridos, Jesus é o nosso treinador por excelência. Jesus é o nosso treinador supremo.
e Ele sempre estará lá no final da corrida, de braços abertos, te esperando, dizendo: vinde a mim. Não olhe para os lados, não olhe para outro, olhe para mim, vinde a mim. Eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Eu plantei a fé no teu coração, eu te amo, eu estarei sempre com você até o fim. Não olhe para lado nenhum, não se distraia com nada, não olhe para as circunstâncias, olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé. A Ele damos toda a glória, toda a honra, todo o poder e todo o louvor, em nome de Jesus. Eu te convido então a um momento de oração. Hoje estamos orando por nossas crianças, por nossos pré-adolescentes e por nossos adolescentes também, em nome do Senhor Jesus. Querido Deus e Pai, graças te damos por essa palavra que nós ouvimos. Consagramos a Ti, ó Deus. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nesse dia, todo o Teu povo está voltado, ó Pai, em um clamor, jejum e oração por nossas crianças, por todas as crianças dessa cidade, de todas as idades, ó Pai, de todos os lugares, onde elas estiverem nesta hora, Pai, nós intercedemos, nós abençoamos. Ó Deus, pedimos, Senhor, visite cada lar, cada casa, desde a casa mais simples até a mais sofisticada. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, oramos pelos pré-adolescentes, pelos adolescentes. Ó Deus, oramos por aquelas crianças que estão passando por algum problema de saúde. Deus, clamamos o Teu poder curador e restaurador. Deus, oramos por aquelas crianças que têm sofrido algum tipo de abuso. Ó Pai querido, tenha misericórdia, traz à tona, traz à luz tudo aquilo que estiver oculto, ó Deus, em nome de Jesus, em relação às nossas crianças, aos nossos adolescentes. Ó Deus, como nossas crianças são vulneráveis, ó Pai querido, nossas crianças são indefesas, por isso estamos orando e clamando ao Senhor, a misericórdia do Senhor. Toca, Jesus querido, em cada criança. Ó Deus, abençoa com Tua paz, faça com que cada uma das nossas crianças, da nossa cidade, se tornem verdadeiros homens de Deus e verdadeiras mulheres de Deus. Ó Deus querido, e tomaremos o cuidado sempre de render a Ti, somente a Ti, toda a honra e toda a glória e todo o poder e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Diga graças a Deus. Muito obrigado, queridos, por esse momento. Você que acompanhou, você que está inserido nesse mover, continue firme. Vamos orar regularmente, um alvo cada dia, um propósito cada dia, e certamente nós veremos a bênção de Deus, o Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Amém? Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus venha sobre você, sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Shalom.